Em 1996, dois universitários lançariam uma ferramenta que anos depois seria uma das principais concorrentes do Photoshop em termos de manipulação de imagem. No vídeo de hoje falaremos a história do GIMP e sua trajetória desde quando era só uma ideia até se tornar um projeto capaz de bater de frente com o grandioso Photoshop. Tudo começa em 1995, quando Peter Mattis e Spencer Kimball decidem criar uma ferramenta de manipulação de imagens como um projeto de semestre para a Universidade de Berkeley, na Califórnia. Nenhum dos dois tinha proficiência alguma com artes digitais, mas foram incentivados por professores e achavam a ideia interessante e desafiadora o suficiente para pelo menos fazer uma tentativa. Ambos eram parte do clube Experimental Computer Facility, dentro da Universidade de Berkeley. O nome desse grupo seria no futuro uma inspiração para o formato padrão de salvamento do GIMP. Spencer e Peter trabalharam na ferramenta sozinhos durante um bom tempo antes de deixar qualquer um testar. As primeiras menções do GIMP datam de aproximadamente julho de 1995, onde Peter menciona como uma resposta a outro tópico que estava desenhando uma ferramenta de manipulação de imagens baseada em plugins. 2 semanas depois, ele começa a criar tópicos para coletar feedback em fóruns relacionados a Linux sobre como uma ferramenta parecida com o Photoshop deveria ser. Suas perguntas foram: que tipo de funcionalidades uma ferramenta como essa deveria ter e que tipo de formato de arquivo o programa deveria suportar. Com base nos feedbacks, em novembro do mesmo ano, Peter anuncia a versão beta de um software que ele nomeou de The GIMP, uma abreviação para The General Image Manipulation Program, e em janeiro do ano seguinte, o software foi liberado publicamente com as seguintes funcionalidades: suporte a cores de 8 até 24 bits, zoom e movimentos em tempo real, abrir os arquivos em formatos GIF, JPEG, PNG, TIFF e XPM, diversas ferramentas de seleção e suporte a plugins para estender as capacidades do software sem afetar diretamente o código-fonte do programa principal. Além dessas funcionalidades, o GIMP foi o primeiro programa a implementar um poderoso sistema de desfazer operações, que permitia voltar muito mais vezes que os outros softwares da época, que nesse momento só poderiam desfazer uma única vez. Apesar de já fazer muita coisa incrível, o GIMP não era fácil de instalar, já que dependia de um sistema que suportasse memória compartilhada, além do Motif 1.2 ou superior. Motif era uma biblioteca de construção de interfaces de programas em sistemas Unix, e era uma dependência crucial do GIMP naquele momento. Como se espera de uma primeira versão, o GIMP tinha vários problemas com crashes e performance, além de ser bem difícil de instalar e limitado em questão de plataformas, mas já era tido por alguns como programa que superou o Photoshop. Não se poderia estar mais enganado com tal opinião naquele momento, mas mesmo assim, pessoas falando com tanto entusiasmo sobre a ferramenta era um forte indicativo de o quanto ela era promissora. Outro indicativo de que o GIMP era uma ferramenta com potencial foi a rápida criação de uma comunidade ao seu redor, criando tutoriais e compartilhando técnicas para criar coisas com GIMP. Um dos pioneiros nisso foi Federico Mena Quintero, conhecido como Quartic, que criou um portal para compartilhar tutoriais e plugins da ferramenta. Larry Ewing foi uma das pessoas que também contribuiu para a popularidade do GIMP a partir de uma de suas criações. O hoje famoso pinguim do Linux, conhecido como Tux, foi criado por ele utilizando o GIMP 0.54, o que deu uma baita publicidade ao programa. Depois de perceber os problemas que o Motif causava à aplicação e a dificuldade que era instalar o GIMP por conta desse fator, Peter Mattis decidiu retirar completamente ele da aplicação e reescrever do zero toda essa parte do programa, criando o que hoje é chamado de GTK, o GIMP Toolkit, além do GDK, o GIMP Drawing Kit. Esses dois juntos seriam responsáveis por criar uma interface consistente e confiável para o GIMP. E é nesse exato momento que o GIMP também muda de nome e passa a ter o nome que conhecemos hoje, que é o GNU Image Manipulation Program. No conceito inicial, Peter nem pensava que ambos poderiam se tornar bibliotecas de uso geral pela comunidade Linux. Ele só pensou que seria uma boa ideia recriar toda a estrutura de construção na interface do programa, muito provavelmente pensando em estabilidade e controle. Ele só não imaginava o impacto que isso teria na comunidade Linux no futuro. Apesar de vir com algumas novidades bem interessantes, o GIMP 060 não era praticamente nada compatível com o GIMP 054.
além de crashar e travar com ainda mais frequência que sua versão anterior. Além disso, muitos desenvolvedores demoraram para portar seus plugins para a nova versão da ferramenta, o que fez com que muitos usuários que já tinham a versão anterior decidissem por mantê-la para aproveitar os plugins já existentes. Mesmo assim, essa versão foi usada para experimentar e adicionar novas funcionalidades. Tudo que fosse desenvolvido e funcionasse tinha grande chance de ficar, e assim foi feito até o lançamento da versão 0.99. Em 26 de fevereiro de 1997, Spencer e Peter lançam a versão 0.99 do GIMP, acompanhada de um esforço para portar os plugins para o novo modelo de interface do programa, além de melhorar o próprio GTK. As versões 0.99 foram lançadas em ritmo bem rápido, chegando até a versão 0.99.10 em junho de 1997, onde silenciosamente e sem qualquer aviso prévio, Spencer e Peter deixaram o projeto. Ambos graduaram na universidade e conseguiram empregos e ficaram sem tempo para dedicar ao projeto, mas não delegaram nenhum sucessor para as suas posições, deixando o projeto à deriva por algum tempo. Com esse vácuo de figuras centrais para cuidar das releases do programa, o GIMP teve diversas pré-releases sendo lançadas paralelamente por outros usuários, até que Federico Mena Quintero, o Quartic, assumiu a posição de cuidar das releases do programa. Sob sua liderança, o GIMP teve sua versão 0.99.14 lançada, onde Quartic declarou que o GIMP sofreria uma feature freeze, ou seja, não teria novidades até que ele se tornasse mais estável e usável. Um movimento bastante inteligente considerando que parte dos problemas iniciados na versão 0.60 ainda existiam. Um tempo depois, Quartic também deixa o projeto, fazendo com que novamente exista um vácuo de figura de liderança, mas dessa vez os desenvolvedores decidiram fazer algo diferente. No lugar de designar o que seria o novo líder, eles decidiram por reestruturar a equipe e dividir as responsabilidades entre os integrantes. Então algumas pessoas cuidariam do GTK, outros de criar coisas para o GIMP e outros de resolver bugs, tudo de forma independente. E considerando que eles já tinham um canal IRC para comunicação sobre a ferramenta, tudo parecia alinhado para continuar sem uma figura de liderança. Apesar do GIMP ser uma iniciativa de código aberto e sem fins lucrativos, isso não significa que os desenvolvedores e outros interessados não poderiam lucrar com ele, e foi exatamente o que aconteceu. A Wilberworks foi formada a fim de vender releases do GIMP 1.0, com um contrato de suporte, onde os contratantes poderiam reportar bugs que seriam resolvidos em até 10 dias. Esse modelo oferecia um certo ganho financeiro para os desenvolvedores e outros envolvidos no projeto. Nada substancial, mas suficiente para ajudar a pagar algumas coisas. Graças a isso foi criado um boato de que esse movimento prejudicou o desenvolvimento do GIMP, mas nada foi confirmado sobre isso. Esse tipo de iniciativa é hoje bastante comum no mundo open source para monetizar projetos, onde a ferramenta é gratuita e de código aberto, mas o suporte de forma mais profissional e personalizada é um serviço à parte que geralmente é pago. Duas curiosidades relevantes de mencionar nesse período são: o mascote do GIMP, conhecido como Wilber, também foi criado por volta dessa mesma época, mais precisamente em 25 de setembro de 1997, por Thomas Kosmanen. Outra informação relevante é que o GIMP Toolkit se tornou um projeto independente, iniciando o que hoje é chamado de projeto GNOME, onde o GTK, que a partir de então passaria a se chamar de GNOME Toolkit, foi ampliado e melhorado até o ponto de se tornar um ambiente gráfico para desktop completo, que gerou uma fundação chamada GNOME Foundation. Com a virada do milênio, o GIMP seguiu vivo, porém com algumas dificuldades para se posicionar no mercado. Uma das dificuldades foi a falta de colaboradores para melhorias e ferramentas esperadas pelo mercado de design gráfico. Isso fez com que muitos usuários começassem a voltar seus olhos para outras ferramentas como Photoshop, que apesar de ser pago, já era ultra popular e bem estabelecido no mercado. Além disso, o GIMP só tinha fundos a partir de doações e não tinha uma fonte recorrente de receita para investir no desenvolvimento de novas ferramentas ou contratar profissionais para atuar no programa, o que também fez com que muitas ferramentas que o mercado já conhecia demorassem a chegar no GIMP. Outro problema foi, ou talvez ainda seja, o próprio nome da ferramenta, ou melhor, a abreviação dele, GIMP.
Esse nome também é o nome de uma prática sexual relacionada ao sadomasoquismo, que frequentemente levou pessoas procurando pela ferramenta a encontrarem resultados bem diferentes do esperado. Isso levou diversas discussões na comunidade sobre mudanças de nome do projeto, sendo, na minha opinião, o Uber a melhor opção no lugar de GIMP. Mas nem só de perrengues viveu o GIMP até aqui. Com a ajuda da GNOME Foundation e uma comunidade de criadores crescente na internet, o GIMP hoje tem muito conteúdo para qualquer um que queira aprender sobre a ferramenta, além de diversas ferramentas que permitem que ele seja usado profissionalmente sem nenhuma queda de qualidade nas produções. Profissionais como Elias Silveira e o ilustrador C.T. Chrysler usam o GIMP como uma de suas ferramentas de trabalho e foram capazes de entregar trabalhos incríveis em termos de qualidade e acabamento, provando que a ferramenta está longe de ser limitada. Além disso, diversas melhorias estão para chegar na versão 3.0 da ferramenta, como suporte às tablets Wacom, melhorias na interface, suporte a Wayland nos ambientes Linux, e planejado para a versão 3.2 temos a edição não destrutiva, sendo todas essas adições muito bem-vindas à ferramenta. Isso demonstra que, apesar do tempo ter passado, o GIMP não defasou, continua sendo uma ferramenta relevante que pode ser usada em trabalhos profissionais sem nenhuma perda de desempenho e, o melhor de tudo, ainda gratuita e ainda de código aberto. E aí, cara, gostou de saber a história do GIMP? Tem algum detalhe sobre a história do GIMP que eu não falei aqui no vídeo? Você tem a seção de comentários aí, você pode deixar isso nos comentários e a gente vai enriquecer ainda mais o conteúdo desse vídeo aqui. Além disso, eu queria te convidar para se inscrever no canal. Aqui a gente fala sobre design a partir da ótica do open source. Se esse tipo de conteúdo é do seu interesse, eu peço que você se inscreva no canal, deixe um like nesse vídeo e ative o sininho de notificações, assim você vai receber uma notificação assim que eu postar um novo vídeo aqui no canal. Além disso, eu queria te convidar para o nosso grupo no Telegram. Lá você pode conversar diretamente comigo e com os inscritos do canal que estão lá. O link é t.me/designerslivres e você nem precisa baixar o Telegram para acessar o grupo. É só acessar o link que você já vai estar lá. Bem, por esse vídeo é só, espero que você tenha gostado. E agora no final vai estar aparecendo um outro vídeo que eu quero muito que você assista. Espero que você goste da sugestão e até o próximo vídeo.